Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, tendo-se reunido muito povo, e como os habitantes de várias cidades tivessem ido a Jesus, propôs-lhes esta parábola. Saiu o semeador a semear sua semente, e ao semeá-la, parte caiu junto ao caminho e foi pisada. E as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e quando nasceu, secou logo, por não haver umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos, nascendo com ela, a sufocaram. E outra parte caiu em boa terra. Depois de nascer, deu fruto, 100 por 1. Isto clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe, pois, que significava essa parábola. E ele respondeu: a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Porém aos outros se fala em parábolas, para que olhando não vejam, e ouvindo não entendam. Este é, pois, o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão ao longo do caminho são os que a ouvem, mas indo depois o diabo tira-lhes a palavra do coração, para que se não se salvem, crendo nela. Os que de sobre a pedra são os que recebem com gosto a palavra, quando a ouviram. Porém estes não têm raízes, até certo ponto creem, mas no tempo da tentação desviam-se. A que caiu entre os espinhos são estes que ouviram, porém indo, afogam-se com cuidados, riquezas e deleites da vida, e não dão fruto. A que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, guardam-no no coração, bom e perfeito, e dão fruto na paciência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, segundo a Epístola de São Paulo é um homem todo divino, ou seja, transformado pela graça divina. Esse homem que recebeu no coração bom e perfeito a palavra de Deus, a revelação que Nosso Senhor lhe fez, e deu fruto pela paciência, uma paciência imensa, infinita. Todos os sofrimentos que São Paulo descreve na epístola de hoje, e não só esses, todos que a gente conhece, que ele sofreu, que várias vezes flagelado, várias vezes naufragando, caindo no mar, os falsos irmãos, todo tipo de perseguição. E, no entanto, esse coração bom e perfeito, ele recebeu essa palavra de Deus e deu toda a sua adesão. E dando toda a sua adesão à verdade, ele deu um fruto pela paciência, um fruto esplêndido, a tal ponto que a coleta de hoje, essa oração da epístola, que do domingo, então um dia normal, e faz alusão a São Paulo. Por quê? Porque São Paulo ele tem um lugar especial no coração da igreja. Coração especial porque ele é essa terra boa e perfeita que é o modelo do nosso coração. Nosso coração, como diz Santo Agostinho, o ensinamento vem da cátedra, mas ele se realiza no coração daquele que ouve. Então vem da cátedra. Alguém disse recentemente que aqueles que recebem a verdade já pronta sempre erram, porque já recebem pronta. O fato não é de receber pronta ou não pronta. O fato é de que ela entre e seja compreendida e seja assimilada. Quem lê, quem entende o que leu, quem retém o que entendeu, se perguntava um escritor. Pois bem, aplicando a palavra revelada, quem escuta, de Santo Agostinho, e quem retém no seu coração, quem pela sua oração, ou melhor, por um dom de Deus, porque a fé é um dom de Deus. Não somos nós que damos força a essa palavra divina. A palavra divina vem e toca o nosso coração, o Espírito Santo toca o nosso coração, e se a alma, guiada pelo Espírito Santo, dá sua adesão à verdade revelada, ele é um homem que vencerá o mundo. Eis a nossa vitória sobre o mundo. A vitória sobre o mundo é a nossa fé. E a nossa fé é a fé na divindade de Nosso Senhor. E essa fé, ela dá um fruto. E qual é esse fruto? Esse fruto é a caridade, porque a fé age pela caridade. E a caridade supõe o quê? A caridade supõe o estado de graça. O que é o estado de graça? O estado de graça
é uma participação da natureza divina. Participação da natureza divina. O menor grau da graça divina de São Tomás vale mais que toda a criação. Toda a criação. Botando os homens, botando os anjos, botando tudo que foi criado. A menor parcela da graça divina é superior a tudo isso. Por quê? Porque a menor parcela da graça divina é uma participação da natureza divina, como diz São Pedro na sua segunda epístola. É impossível uma criatura ser criada tendo a natureza divina. Impossível. Então a graça está acima de todas as criaturas criadas e criáveis. Nada pode ser criado tendo a natureza divina. E essa graça, o que ela é? É a natureza divina? Não. É uma participação da natureza divina. E que participando da natureza divina, a alma age como Deus. Conhece como Deus. Ama como Deus. Reage como Deus. A Igreja Católica reage como Nosso Senhor. Veja a história da Igreja. Apaixonante a história da Igreja. Ela reage como Jesus Cristo. A Igreja de Jesus Cristo é a mesma coisa. Na Revolução Francesa, qual foi a reação da Igreja? Foi a reação que Nosso Senhor teria. Nosso Senhor reagiria. E a Igreja reagiu. E o que aconteceu? O Papa foi preso. Pio VI foi preso. E morreu na prisão. Morreu indo cativo pelos revolucionários franceses. E morreu no caminho. E depois veio Pio VII. Como Pio VII reagiu? Como Jesus Cristo teria reagido? Pode haver, claro, as fraquezas humanas, mas a Igreja é assistida pelo Espírito Santo. E devagar ou depressa, ela age sob a impulsão do Espírito Santo. E por isso, ela é essa terra boa que recebe no coração perfeito a palavra de Deus e dá fruto pela paciência. A paciência dos santos, a paciência dos mártires, a paciência que a Igreja terá até o fim do mundo. A Igreja é esse grande coração que recebeu a palavra de Deus e dá seus frutos. Quais são os frutos da Igreja? Todas as ordens religiosas, todos os hospitais, todas as universidades, todos o canto gregoriano. Esse canto gregoriano é um fruto do coração da Igreja. Não sei se uns são mais sensíveis ao canto, outros menos, mas vejam que lamentação sobrenatural com a qual a Igreja cantou, que os irmãos cantaram antes do Evangelho. É o coração da Igreja que se exprime, esse coração bom e perfeito que produz essas maravilhas. E eis aí o fruto. E fruto mais ainda são as virtudes, a caridade. Mas não é tudo. A palavra de Deus que Nosso Senhor nos pregou, ela vai então nos obter essa contrição, esse batismo, né? No dia do batismo. O que a gente pede no dia do batismo? Que pedis à Igreja de Deus? Pergunta o padre aos padrinhos. Pergunta aquele que vai ser batizado e os padrinhos respondem por ele. Ele responde a fé. E o padre acrescenta: que te alcança a fé? A vida eterna. Então a fé é toda ela voltada para a vida eterna. O fruto da fé é a vida eterna. Nosso Senhor veio pregar. Ele pregou a uns e outros. Alguns caiu no longo do caminho. E o demônio veio e tirou. Para que eles para que crendo eles não fossem salvos. Drama dos missionários que vão numa aldeia, que vão pregar e que pregam e veem que o demônio tira através de um feiticeiro, tira através de uma pessoa inimiga da Igreja, que é influente e que acaba tirando antes mesmo que os outros já tenham recebido. Por quê? Por causa da perseguição, por causa como o catolicismo na China. Na China, brecado, o tempo todo, brecado. Um país que tem 1.300.000.000 de habitantes, mais ou menos, e menos de 1% é católico. Os outros, mal chegaram os missionários, mal se chega a fazer alguma coisa,
o demônio vai e tira. Porque é o demônio que inspira as perseguições contra a igreja. E a palavra de Deus cai também numa terra que às vezes recebe essa semente e crê, mas não tem muita terra, diz Nosso Senhor. Então, logo que vem as tentações, logo que o sol se levanta, não tendo muita terra, aquela semente não cria raízes. Não criando raízes, vem a tentação, vem a perseguição e eles abandonam. No primeiro caso, nem chegaram a ter a fé, porque o demônio suscitou dificuldade, mistério da providência divina. Mistério da providência divina. Quem somos nós para julgar a providência divina? Que permite certas coisas, grande mistério. E outros recebem, mas não criaram raízes suficientes para o tempo da provação. Daí a importância de pedir ao Nosso Senhor, meu Deus, me faça receber esse ensinamento que vem do Evangelho, que vem da Epístola, que vem dos livros que a gente lê, que vem da pregação, que vem da meditação do Rosário, que vem da leitura das encíclicas dos Papas, que vem de toda a doutrina da Igreja. Me ajude a receber com o coração atento. A atenção, tão importante a atenção. Santa Teresinha, muito cedo, ela nota na vida dela, ela lembra o primeiro domingo que ela entendeu o sermão. Prestou atenção e entendeu. E depois continuou entendendo. E no catecismo, o padre que dava o catecismo chamava ela de minha teóloga. Por quê? Muita atenção. 7 sacramentos? Sim, 7. Qual a função de cada um? 10 mandamentos de Deus? Sim, 10. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Sabia de cor. Sabia a imitação de Jesus Cristo de cor. Muita atenção. Não é só uma questão de memória, é uma questão de atenção. O superior do Carmelo às vezes chamava quando era pequenininha, né? Já pequenininha sabia de cor. Então chamava ela e dizia, chamava os irmãs também, no parlatório. Então, Teresinha, parece que você sabe a imitação de Cristo de cor. Não ia negar, não pode mentir. Aí ela pedia para uma irmã, a irmã, abre aí o ocaso, lê uma frase. Tá. Teresinha, continua. Ela continuava. As irmãs ficavam bem assim, bem admiradas. Então, um coração que criou raízes. Criou raízes por quê? Porque ela recebeu e meditou. Lá da imitação de Cristo, ela meditou. Ela guardou, ela refletiu, ela amou. Aquilo que a gente ama, a gente guarda. Não da pessoa que a gente gosta muito, a gente guarda. Esse amor da doutrina faz a gente guardar. E guardando aquilo cria raízes. E criando raízes pela meditação, O que é a meditação? É uma consideração. Aquilo vai com que a alma procura. A inteligência, a fé que procura a compreensão. A inteligência que procura compreender a fé. Fides querens intellectum. A fé que procura, né? Amar muito a inteligência, dizia Santo Agostinho. No sentido de amar e aprofundar a palavra de Deus, para que ela crie raízes. E criando raízes, peça também que as raízes sejam cercadas de paciência, de força, para o dia da tentação, o dia da perseguição. E a gente tem que sempre pedir socorro a Deus, porque não é assim tão simples. A pessoa às vezes assimilou, guardou, mas somos frágeis, podemos cair, seja quem for. Padre, bispo, cardeal, papa, podemos cair. Então, e depois a terceira classe, né? Caiu no meio dos espinhos.
E ali, provavelmente ele tinha mais terra, porque havia espinhos, havia outras vegetações, uma comparação, uma parábola. E ela então germinou, porque tinha boa terra, mas os espinhos crescendo sufocaram a plantinha. E o Senhor, os apóstolos perguntam: o que significa isso? E ele diz: eu falo em parábolas, para que aqueles que têm ouvidos não entendam. Misteriosa palavra, né? Não entendam. Antes ele diz: quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, quem tem ouvidos, procure entender. E os apóstolos não entenderam. E perguntam a ele. Ele diz: eu falo em parábolas, para que aqueles que têm ouvido não entendam. O que significa isso? Que mistério é esse? Significa que aqueles que forem dóceis à igreja, aqueles que amarem a verdade, irão procurá-la lá onde ela se encontra. Ela se encontra no magistério da igreja, na tradição da igreja. E lá eles entenderão. Agora, aqueles que lerem as parábolas por conta própria, fazendo como Lutero fez, o livre exame, esses não entenderão. Divino, né? Nosso Senhor bota no mesmo texto o necessário para compreender e, ao mesmo tempo, bota ali aquilo que não será compreendido por aqueles que não terão a docilidade em relação à sua igreja. Só Deus pode fazer isso. Tornar uma coisa ao mesmo tempo evidente e escondida. A Escritura todo mundo pode ler. A igreja não esconde. Está ali. E, no entanto, uns são iluminados para a leitura e outros não são. Por quê? Não sei o que dá a explicação. Então os apóstolos perguntaram: mas o que é isso então? Caiu ali, os espinhos cobriram, sufocaram, o que são? O que é isso? Então o Senhor explica: então aqueles que recebem a doutrina da fé, mas depois, levados pelos cuidados, pelas riquezas, pelos prazeres, isso acaba abafando e a pessoa não reza mais, não lê mais, a pessoa não medita mais, a pessoa não vai à missa, a pessoa não comunga, a pessoa não confessa, e aí ela morre. Claro, não tem outro resultado, impossível. Então, São Gregório Magno, comentando, diz: ó alma, se quereis verdadeiras riquezas, procurai na palavra de Deus, procurai na graça de Deus. Quereis verdadeiras honras, procurai as honras da graça, da glória, e não as da terra. Os cuidados da terra são perigosos. Os cuidados da terra acabam dominando o coração. O coração quer uma coisa, depois ele quer outra, e os anos se passam. E vem a morte. De repente. Tem pessoas que eram católicas, mas que se afastaram e morreram num acidente de carro. Tem uma história terrível, terrível. Chama-se Estou Condenada. Uma moça que tinha uma amiga e um dia estava num hotel e botaram por debaixo da porta, foi assim, um manuscrito. Coisa assim que ela não sabia nem como é que foi parar ali. E ela abriu e começou a ler. Era amiga dela, dizendo: não reze mais por mim, eu estou condenada. E ela conta como aconteceu. Eu lembro daquele rapaz, lembro daquela situação, eu fiz isso para me casar com ele, eu fiz uma coisa errada, e aí depois nós casamos, depois nós continuamos a fazer coisas erradas, e eis que um dia de carro, um acidente. Eu estou condenada, estou no inferno, não reze por mim. E uma descrição impressionante dos acontecimentos. O que foi essa alma? Ela tinha sido colega dessa outra. Vocês tinham participado juntos, não sei, da Legião de Maria ou de alguma coisa, mas ia à missa, tinha recebido uma formação. Mas os cuidados, as riquezas,
Parece que o rapaz era muito rico. E os prazeres, ela abafou. As riquezas de São Gregório Magno são comparadas ao espinho, porque elas ferem mais do que trazem repouso. Elas não trazem tanta paz como se pensa. Elas trazem, muitas vezes, mais preocupações do que tranquilidade. E aqueles que se deixam dominar por um desejo de riquezas, eles terão perturbados, gravemente perturbados. E serão tão perturbados que correm o risco de se perderem. Mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar pelo buraco de uma agulha, diz Nosso Senhor. Aí alguém disse, não, nós queremos dizer que quem é apegado às riquezas é difícil de entrar no céu. São João Crisóstomo disse, o quê? Quem é apegado às riquezas não entra de jeito nenhum no céu. Não é difícil, não, é impossível. Então não se apegar às riquezas, usar delas, sim, tê-las, que é necessário, mas cuidado, porque elas são como esses espinhos da parábola de hoje. Então peçamos a Deus que Ele nos dê a inteligência da sua doutrina, inteligência do dado revelado, inteligência desse tesouro da igreja, que é o depósito da fé. O que foi Dom Lefebvre e Dom Antônio? Desculpe falar tanto de Dom Lefebvre e Dom Antônio, mas eu penso que eu não faço mal falando deles. Penso que ao contrário, eu faço bem. O que fez Dom Lefebvre? Deixou uma casa esplêndida. Bom, em todo lugar a vida é difícil. Penso que quem mora na Europa, no Mar de Rosas, mas isso se chama um país civilizado, um lugar civilizado. Ele deixou, foi para onde? Centro da África. Serpente, mosquito, leões, sei lá o que, cobras, um povo pagão que a qualquer momento podia matá-lo. Às vezes ele tinha que ir nas aldeias para defender o sacramento do matrimônio. Uma moça havia se casado, mas está ainda na aldeia, e nessa aldeia o pai vende ela para um outro rapaz, porque era assim, eles compravam e vendiam. E vendiam até uma que já está casada, eles revendiam. Então o rapaz devolvia o dinheiro e o outro que tinha mais dinheiro dava o dinheiro e passava para lá. E uma mulher que tinha que ir lá. Ele chegava lá e dizia, você não pode vender. E posso, não pode. Tá? E o feiticeiro aproveitava para botar a tribo contra os missionários. Eu não tenho o dado exato, mas ouvi dizer que uma vez ele foi ameaçado de morte. Então, olha a situação. Ele não se apegou às riquezas. Se fosse apegado às riquezas, teria ficado na Europa. Na Europa a vida é mais fácil. Na Europa a vida é bem mais organizada. Então ele não se deixou. Então pensamos a Deus. A gente tem a inteligência do que Nosso Senhor quer nos dizer. E não só a inteligência do texto, mas em relação ao que Deus quer de mim. O que Deus quer? Qual o esforço que Deus quer que o Senhor faça nesse momento, nessa vida, no momento da sua vida, em relação à verdade revelada, a verdade da igreja, a defesa da igreja, na crise da igreja. O que eu devo fazer? Como devo me comportar? Qual o ponto da minha vida que eu tenho que melhorar? Para um será a paciência, para outro será o apego às riquezas, para outro será outra coisa. E que eu entenda bem essa frase. E deu fruto. Aqui caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, guardam-no com um coração bom e perfeito. Expressão tão simpática, tão compreensível, tão simples e tão profunda. Um coração bom e perfeito. E dão fruto pela paciência. Pensamos a Deus, coração bom e perfeito. Eu não preciso dizer mais nada. Todo mundo sabe o que é um coração bom e perfeito. O coração bom e perfeito é aquele que está inteiramente confiante em Deus. Pronto para o que Deus pedir. Sempre pronto, bom e perfeito. E assim foram os mártires. Felizes os mártires.
Se Deus nos fizer essa graça, é uma graça, porque nós não estamos, normalmente ninguém está preparado para o martírio. Rarissimamente a pessoa está preparada. Então, e porque o martírio é uma morte violenta. Quem está preparado para uma morte violenta? Eu penso que rarissimamente encontrar uma pessoa que está preparada para uma morte violenta. Nós que temos até receio de uma injeção, ou sei lá o quê, depende um pouquinho de cada um, mas tem uns que desmaiam quando veem sangue. Então, como é que vai estar pronto para uma morte violenta? É uma graça. E essa graça é dada a um coração bom e perfeito. Então, peçamos a Deus que nos dê a graça de estar pronto, mesmo que não seja um martírio, mas de sofrer as dificuldades da vida, do dia a dia. Como diz a Santa Teresinha, a todos êxtases, eu prefiro a monotonia do cotidiano. Ela havia entendido, pela graça, pelos dons do Espírito Santo, que na monotonia do cotidiano já havia uma graça escondida, havia uma paciência a ser exercida, havia ali um tesouro de graça, mais importante do que o êxtase, mais uma força de nos conformar mais a Jesus crucificado do que o êxtase. Então ele dizia, eu prefiro a monotonia do cotidiano. Eu não pedia êxtase, não teve. Quando estava doente, viu o sorriso de Nossa Senhora, mas depois na sua vida religiosa, uma vida sem milagres. Sem milagres. Monotonia do cotidiano. Eis aí um coração bom e perfeito, no qual a palavra de Deus entrou e deu um fruto pela paciência. Que seja assim também conosco, pela intercessão da Virgem Maria, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.